Bem, meus irmãos, meu nome é Igor e nós estamos aqui para gravar este vídeo para a edificação da igreja do Mashiach, para a edificação da igreja. Yahweh é poderoso, Yahweh é todo poderoso, ele vem revelando as suas verdades para a sua igreja, ele vem tirando o selo, ele vem mostrando todas as verdades que foram ocultas aí durante as eras da igreja, durante a era das trevas. Yahweh vem revelando tudo, ele está preparando sua noiva para arrebatar. Bem, meus irmãos, neste vídeo nós vamos mostrar que no livro de Cantares as profecias do fim dos tempos estão se cumprindo literalmente nesse livro. Nós vamos mostrar aí se cumprindo a palavra do mensageiro aí, do mensageiro da era. Os dois arrebatamentos aí dentro do livro de Cantares. Nós vamos mostrar aí as bodas do Cordeiro dentro do livro de Cantares, os requisitos para entrar nas bodas e várias outras questões dentro deste livro, que é tremendo, meus irmãos. Yahweh nos revelou, Yahweh é poderoso. Eu vou pedir aqui, logo para você abrir a sua Bíblia em Cânticos de Salomão, Cantares de Salomão, capítulo 1. Yahweh nos revelou que esse capítulo 1 de Cantares, eu quero que você entenda essa questão. Cantares capítulo 1 e capítulo 2 se refere a Filadélfia. Eu vou estar mostrando essa questão aqui nos versículos para os irmãos. Talvez este vídeo fique muito longo e a gente tenha que fazer uma segunda parte. Nós vamos entrar aqui com capítulo 1 e capítulo 2. No versículo de número 2 do capítulo 1 de Cantares diz o seguinte: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Irmão Igor, que vinho é esse? É o vinho, meus irmãos, lá de Apocalipse 14:8. É o vinho da grande Babilônia, do Vaticano. É o vinho da sua prostituição, que deu a beber de todas as nações da terra. Mas a Filadélfia rejeitou o vinho. Rejeitou o vinho para quê, irmão Igor? Versículo 3. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Louvado seja o nome de Yahweh dos Exércitos. A igreja Filadélfia rejeitou o vinho da Babilônia e trocou pelo unguento de Alcha, que é o seu nome, meus irmãos. Olha aí que coisa maravilhosa. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Dentro de Cantares, a igreja Filadélfia rejeitou o vinho babilônico para assumir o nome de Yahweh, esse nome que muitas vezes nos traz perseguição, mas vai ser a perseverança neste nome que vai nos dar o livramento. Então a igreja Filadélfia está dentro deste livro de Cantares. Vocês podem ver aí, é tanto aí no versículo de número 3, que lá no finalzinho do versículo vai dizer: as virgens te amam. Que virgens são essas, irmão? Mateus 25:1. Porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. É as virgens. Apocalipse 14:4. E estes são os que não se contaminam com mulheres, porque são virgens. Virgem de quê, irmão Igor? Virgem das igrejas. Do Vaticano, Igreja Católica e Igreja Evangélica, porque são virgens. Apocalipse 14:4. Você pode ver as primícias lá, os vencedores lá, que eles são virgens, são separados dessas mulheres lá, de Zacarias 5:5-9 lá. Depois vou mostrar essas questões lá de Zacarias. As 3 mulheres que contaminaram a humanidade: o Vaticano, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, que levaram o vinho da Babilônia, enganadas muitas vezes, o vinho da grande meretriz, e contaminaram todas as nações da terra. Mas o Yahweh agora dos exércitos vem revelando todas as verdades aí para Filadélfia, vem revelando o nome do seu filho, que é esse nome que vai nos livrar, vem revelando que Trindade não existe, vem revelando que ele é apenas um, que ele não é 3. Todas as verdades vêm sendo derramadas aí sobre a Filadélfia, para que a Filadélfia se purifique e suba no arrebatamento. Louvado seja o seu nome. Yahweh é tremendo, meus irmãos. Lá no versículo 2, no primeiro, diz o seguinte: beije-me ele com os beijos da sua boca. Por que, irmão Igor? Beije-me ele com os beijos da sua boca. Aí Filadélfia está dizendo: sai vinho da Babilônia, beije-me com os beijos da sua boca. Porque está escrito, irmãos, lá em Salmo 2, verso 12: beijai o filho, para que não se ire. Quem beijar o filho, quem beijar o unguento, quem beijar o nome do Mashiach, agora se livra da tribulação. É profecia. Irmão, e a ira que vai ser derramada não é a ira de Yahweh, não, é a ira de Yahweh. Mas assim como Yahweh criou todas as coisas através de seu filho, o Todo-Poderoso criou tudo através de seu filho, está escrito lá em Colossenses, está escrito, louvado seja o nome, em Provérbios 8, seu sábio arquiteto. O Yahweh também vai executar o seu juízo através do seu filho. A sua ira vai ser derramada nesse mundo através do Cordeiro, porque só ele é digno. Lá em Apocalipse 6, os irmãos vão ver: vi quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. Apocalipse 8, ele abre o 7º selo, aí vem a 7 trombetas. Quem é que abre os selos? O Cordeiro. Por isso que a gente tem que beijar o Mashiach para subir no arrebatamento e agradar-lhe. Louvado seja o nome de Yahweh dos Exércitos. No versículo 4, meus irmãos, eu vou estar mostrando uma questão para vocês aqui, que o versículo 4, ele remete aos nossos dias. Ele remete exatamente aos nossos dias. Ele remete a abril, ele remete ao dia 8 de abril. Os irmãos sabem que
estava tremenda a questão ali. Tudo indicando ali para que o arrebatamento dos vencedores acontecesse. Não tinha para onde correr. Porém, lá em Mateus capítulo 25, versículo 5 diz: e tardando o noivo. Por quê, meu irmão Igor? Porque o noivo tardou, o noivo atrasou. E 5 virgens permaneceram vigilantes, e 5 virgens não levaram óleo consigo. E tardando o noivo. No verso 4 aqui de Cantares, 1:4 diz: leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmeras. Aqui é o dia 8 de abril, em que as 10 virgens estavam preparadas para o arrebatamento. Em que as 10 virgens estavam preparadas para receber o livramento por parte de Jeová dos exércitos. Aqui é o dia 8 de abril. O rei nos introduziu, não foi nas câmaras, foi nas suas recâmeras, prestes a entrar nas câmeras. Porém, o arrebatamento não aconteceu. Houve o tardar do noivo. E com o tardar do noivo, o que foi que aconteceu, irmão Igor? As virgens, o que foi que elas fizeram? Parte B do versículo 4, irmãos, aqui de Cantares, aqui primeiro. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. O que foi que a Filadélfia disse? Não, mesmo assim nós não queremos saber da Babilônia, porque a Babilônia, ela está profanada. Nós preferimos ficar com o nome Alcha. E por causa disso, irmão, o que foi que aconteceu? Esse versículo 4 aqui, irmãos, ele é cumprido lá em Apocalipse 3:10. É a perseverança. Por a gente não desistir, ali o tardar do noivo, não desistir do nome de Alcha, por a gente não voltar para a Babilônia, aí se cumpre Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Não é na hora da tribulação não, como vai ser livrada a igreja católica e evangélica no deserto, no Brasil. É da hora. A Filadélfia vai ser livrada da hora. Louvado seja o nome de Jeová dos exércitos. E aqui, ó, nós continuamos a buscar o nome de Alcha, mesmo depois do tardar do noivo. Ao que foi que aconteceu? Se levantou uma perseguição religiosa. Zombaria. Por quê? Porque não aconteceu o arrebatamento. Nós vamos ver essa questão aqui no verso 5 e no verso 6. Eu sou moreno e agradável, ó filhas de El-Shalom, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser moreno, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. Irmão Igor, que mãe é essa? É o Vaticano, meus irmãos. Lá de Oséias capítulo 2. Contendei com vossa mãe, porque ela não é minha mulher. Oséias 2:2. Essa mãe aqui é o Vaticano, que deu origem à igreja católica e à igreja evangélica. Por isso que ele diz aqui, ó, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, os católicos e os evangélicos. Por quê? Porque nós carregamos o nome Alcha. Porque lá em Apocalipse 3:8, está escrito, meus irmãos, e retens o meu nome, e não renegaste o meu nome. Porque a Filadélfia não renegou o nome de Alcha, o nome que havia sido perdido na era de Pérgamo. Na era de Atira já não tinha mais o nome. Já não tinha mais o nome de Alcha. Pérgamo lá, a era de Pérgamo lá, até mais ou menos ali 480 depois do Mashiach, ainda tinha o nome. Até um irmão Martinho Torres. Mas depois, a era de Tiatira, a era da igreja profanada lá, o sacrifício contínuo, perde-se o nome é perdido. E o nome vai ser restaurado quando, irmão? Pela igreja. O nome vai ser restaurado pela igreja só agora. Praticamente agora, entrando aqui por 2017, quando o mensageiro se levanta, o atalaia, e a igreja da Filadélfia vem nascendo, vem sendo restaurada. Yahweh é poderoso, meus irmãos. Nós vamos permanecer firmes agora diante dessas tribulações, desse sol, dessa perseguição. E eu digo mais, é esse sol dessa perseguição que vai gerar o nosso galardão, a nossa recompensa. E eu vou estar mostrando isso para os irmãos aqui no verso 10 e no verso 11. O galardão da Filadélfia. Mais na frente do vídeo lá. Você fica até o final do vídeo aí para me mostrar para os irmãos aí a questão do galardão da Filadélfia. No versículo de número 2 do capítulo 2, Cantares 2:2, diz o seguinte: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Irmão Igor, quem é este lírio aí? Muitos dizem lá nas igrejas evangélicas lá que esse lírio aqui é o Iesus, é o ídolo Iesus. Não, este lírio, meus irmãos, aqui não é Yahshua, nem o ídolo Iesus. Não tem nada a ver. Este lírio aqui, profeticamente, ele simboliza a Filadélfia. E eu vou estar mostrando aqui essa questão agora para os irmãos, que este lírio é a Filadélfia. Diz assim: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas, Loam e Lohuam, os católicos evangélicos lá. Qual lírio entre os espinhos? Por que, irmão Igor? Espinhos. Vocês vão lembram lá de Lucas 8, Mateus 3, a parábola do semeador, a semente que cai no terreno com espinhos. O que acontece? O que acontece com a plantinha que nasce? É sufocada com os cuidados, riquezas e deleites da vida.
e não dão fruto com perfeição. É a Laodiceia e Tiatira. Os católicos evangélicos estão presos nas coisas desta vida. Presos como, irmão? Eles estão presos em números de membros, questão de renda de igreja, em questão de aumentar o número de templos, aumentar o Império Babilônico. Eles estão focados nas coisas da terra. Eles estão como Nabucodonosor, que subiu lá no topo do seu palácio e disse: olha a grande Babilônia que eu construí. Louvado seja o nome de Altos Exércitos. O que foi que aconteceu com Nabucodonosor? Passou 7 tempos, meus irmãos. 7 tempos pastando com os animais, com as feras do campo. Assim será a igreja Laodiceia e a igreja de Tiatira, que não largar o vinho da Babilônia, passará 7 tempos, 7 anos na tribulação, se não se converter ao nome de Yahshua. Então, irmãos, com o lírio entre os espinhos, esses espinhos aqui simbolizam os espinhos que sufocam a semente a produzir o fruto com perfeição. Lá da parábola do semeado, lá de Lucas 8 e de Mateus 13. Por isso que a Filadélfia aqui é retratada com o lírio entre os espinhos, com a Filadélfia entre a Laodiceia e a Tiatira. Louvado seja o nome de Altos Exércitos. Eu quero deixar outra questão aqui para os irmãos. Cantares capítulo 8. Cantares capítulo 8. A parte final do versículo diz assim, ó: a vinha que me pertence não guardei. Vamos estar mostrando essas questões aqui, conforme o mensageiro mostrou aí. Filadélfia, os vencedores das eras aí, eles vão se tornar os anciões. Eles vão julgar as nações, eles vão receber o reino. O que é a palavra que está querendo nos mostrar? A profecia está estampada aqui para a gente. A vinha que me pertence, não guardei. O que a palavra está dizendo aqui é que os verdadeiros líderes da igreja é a igreja de Filadélfia. Os verdadeiros representantes são a igreja de Filadélfia. Porém, a igreja de Filadélfia foi privada de estar liderando a igreja. Por que, irmão, que ela foi privada? Porque os falsos pastores, os pastores de Ezequiel 34, os pastores de Isaías, os pastores que nada compreendem, eles tomaram a vinha. Eles tomaram esta vinha. Quem deveria estar pastoreando essa vinha era a Filadélfia, que tem a verdade, que está pura, mas esta vinha foi tomada. É por isso que está estampado aqui na profecia: a vinha que me pertence, não guardei. Louvado seja o nome de Altos Exércitos. Irmão, estão entendendo a profecia? Aí, meus irmãos, depois dessas questões aqui que eu mostrei para os irmãos, no capítulo 1, no verso 4, atrás do noivo, verso 5, 6, a perseguição por causa do nome de Yahweh, por causa do nome de Yahshua, por causa do nome do Pai, o nome do Filho, uma rejeição do vinho da Babilônia, da grande meretriz, esse nome Senhor, que é Baal, esse nome Deus, que vem de Zeus, esse nome Jesus, que significa a blasfêmia, significa isto é porco. Por nós termos rejeitado o vinho da Babilônia, por essa rejeição de nossa parte, meus irmãos, nós fomos perseguidos aqui no verso 5 e verso 6 do capítulo 1. Com isso vem um galardão, que eu vou mostrar mais na frente para os irmãos, no verso 10 e no verso 11. E aí Yahshua passa a se agradar de nós aqui, no verso 2, aqui, capítulo 2, verso 2, e Yahshua começa a ver a gente como lírio, ou seja, ele vê a gente maduro, pronto para ser. E aí, meus irmãos, quando ele vê a gente pronto, no capítulo 2, no verso 4, ocorre de verdade o primeiro arrebatamento. Depois do tardar do noivo, depois da perseguição, depois dos frutos, depois da Filadélfia estar madura. No verso 4 diz o seguinte: levou-me, do capítulo 2, verso 4, levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Porque estava profetizado, meus irmãos, o tardar do noivo. O dia estava certo, como o mensageiro pregou. Eu creio que o dia estava certo, não tinha erro ali, meus irmãos. Mas o noivo, Mateus 25, tarda, e tardando o noivo. Por isso que no verso 4 fala aqui do atraso, aqui do capítulo 1. Por isso que fala da perseguição, da perseverança, do galardão, da maturidade da Filadélfia. Cantares capítulo 2, versículo 2. E aqui no verso 4, finalmente, meus irmãos, depois da Filadélfia madura, ocorre o primeiro arrebatamento. É tanto que no verso 7 do capítulo 2 diz o seguinte: conjuro-vos, ó filhas de Al-Shalom, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Por quê? Porque a Filadélfia vai estar 7 anos. Porque a boda é 7 anos, tem que ser 7 anos. Lá o Sansão, lá quando casou, ele passou 7 dias. 7 dias são 7 anos representados nas escrituras. 7 anos livre da tribulação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que nele habitam, para tentar os que estão no mundo. Vai ser a separação do joio do trigo aqui na terra. Aqueles que colocarem a marca da besta, aqueles que assumirem a marca da besta, a tecnologia da inteligência artificial da besta, ser colocada na mão e na testa, eles vão para o lado do joio e serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre.
E aqueles que escolherem o nome de Yahweh e de Yahshua, que será pregado pelas duas testemunhas, serão livres e serão salvos, porque quem permanecer firme e fiel até o fim da tribulação será salvo. O mundo está à beira do caos, está à beira de entrar na tribulação, 7 anos da tribulação, mas Yahweh tem uma promessa, Yahshua tem uma promessa para a igreja que se purificar, para a igreja de Filadélfia. Nós vamos ficar firmes, porque o nosso livramento está próximo. Agora aqui, como bônus, eu quero deixar aqui para os irmãos o galardão da Filadélfia, no capítulo 1, verso 10 e 11, para encerrar, para estar encerrando esta primeira parte aqui desse estudo. Capítulo 1, versículo 10 e 11 é o galardão da Filadélfia, meus irmãos. Diz o seguinte: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro. Ouro te faremos, com pregos de prata. Prata, ouro, prata. Agora você volta no verso 10 do capítulo 1, o que é que diz? O teu pescoço com os colares. Eu pergunto, meu irmão, o que é que tem nos colares? Pedra preciosa. O que é que Yahweh está querendo nos dizer aqui com essa profecia aqui de Cantares? Ele está querendo dizer que o galardão da Filadélfia é prata, ouro e pedras preciosas. É isso que ele está dizendo lá. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15, o que é que diz? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Yahshua Mashiach. Ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é Yahshua. Então aquelas pessoas que estão fazendo a obra do Eterno, seja nas igrejas evangélicas, seja as caridades da igreja católica, seja os irmãos da Filadélfia, eles estão construindo sobre este fundamento, o edifício, com algum material. Aí o apóstolo Shaul lá cita: madeira, feno e palha. Ou você está construindo a sua casa espiritual em madeira, feno e palha, ou você está construindo com prata, ouro e pedra preciosa. O que é que acontece? Madeira, feno e palha não passa pelo olhar de fogo de Yahshua. Vai ficar para trás, vai se queimar tudo. É a questão lá que o mensageiro falou, que naquele dia vão chegar pastores e mais pastores com carradas de caminhão de madeira lá, oferecendo seu tributo lá para Yahshua, suas obras. Não vai passar nada. Não vai passar nada, porque está contaminado com o vinho da Babilônia, meus irmãos. Vai acontecer isso aí, agora lá no julgamento, lá referente a estes dias que nós estamos vivendo. Porém, a Filadélfia, os irmãos que subirem neste primeiro arrebatamento, eles vão receber galardão, porque Yahweh é galardoador daqueles que o buscam. Ele é justo, meus irmãos. E qual é o galardão, irmão Igor? Prata, ouro e pedras preciosas. No vídeo seguinte, mais na frente, nós vamos mostrar a questão aí de que a igreja rejeitada que ficar na tribulação, ela vai receber galardão, porém ela não vai receber ouro nem pedras preciosas. Eles vão estar mostrando isso dentro do livro de Cantares, essas coisas aqui para os irmãos, porque não é nosso, meus irmãos, é da igreja. É da igreja, a gente tem que passar para a igreja. Que você possa ficar na graça e na paz do Eterno, e que Yahweh venha iluminar sua mente cada vez mais, meu irmão.